Olá! Muitos dizem que Deus, o Deus do Velho Testamento, é tirano. A gente vê grandes batalhas, grandes povos sendo destruídos pelo povo de Deus, amando de Deus. Vê algumas cenas no Velho Testamento que realmente nos amedronta. Que Deus era aquele? Será que é o mesmo Deus de hoje? Você quer ver um texto que realmente é difícil de entender? Ele se encontra em 2 Reis, no capítulo 2, os versos 23 e 24, que diz o seguinte. Falando sobre a história de Eliseu e de alguns rapazes que começaram a zombar dele. Não sei se você conhece esse texto. Olha só o que diz o texto. Eliseu saiu de Jericó para ir a Betel. Ele ia andando pela estrada quando alguns rapazes saíram de uma cidade e começaram a caçoar dele, gritando assim: "Ô, seu careca, fora daqui!" Eliseu virou para trás, olhou firme para os rapazes e os amaldiçoou em nome de Deus. Então, 2 ursas saíram do mato e despedaçaram 42 deles. Quando a gente lê esse texto, a gente percebe que Deus fez com que esses jovens fossem estraçalhados por 2 ursas, e a gente não consegue entender. O Deus do Velho Testamento é o mesmo Deus do Novo Testamento? O Deus do Velho Testamento é um Deus mais tirano? Como compreender este e outros textos? Esta e muitas outras questões você acompanha agora, pois está no ar, Na Mira da Verdade. Olá, sejam muito bem-vindos. Estamos começando mais um programa Na Mira da Verdade, já nos conectando com o Brasil e o mundo através das ondas do rádio, da internet e da TV Novo Tempo, espalhada por todo o nosso país. Onde quer que você esteja, nós queremos dar um abraço, mandar um abraço especial para você e já agradecer a sua audiência. Você que todas as semanas, todos os programas fazem o programa acontecer. E a você que está aí zapeando seu televisor e chegou aqui agora na TV Novo Tempo, esse é o programa Na Mira da Verdade, um programa em que você pergunta e a Bíblia responde. E a pessoa que é responsável para dar a resposta baseando-se na Bíblia está na mira. Professor Leandro Quadros. E aí, meu amigo, preparado para mais um bombardeio? Estamos aí contentes, amigo, pela oportunidade de estudarmos a Bíblia com o nosso telespectador e ouvinte. E convidamos, envie suas perguntas bíblicas para aprendermos sobre aquilo que Deus tem para as nossas vidas, porque, como diz Jesus em João 8,32, e conhecereis a verdade vos libertará. Quanto mais contato temos com as verdades bíblicas, mais liberdade encontramos para ser felizes de verdade. Muito bem, professor. Bom, o nosso programa vai começar, mas antes eu queria dizer como que você faz para participar dele. Basta você mandar as suas perguntas por SMS, o número é 12 981510101, a gente recebe aqui no aparelho telefônico, ou então pelas redes sociais, pelo Facebook namiradaverdade.nt, pelo Twitter, @namiradaverdade, e ainda você tem o nosso blog para você entrar lá e pesquisar e se aprofundar mais sobre tudo aquilo que nós falamos aqui, tá bom? Participe do programa, mande os seus questionamentos e nós vamos colocá-lo na mira da verdade. Professor Leandro Quadros, a questão é a seguinte: aparentemente, no Velho Testamento, o nosso Deus aparenta ser um tirano, porque em alguns momentos ele faz coisas que a gente jamais poderia entender como um Deus de amor. Esse exemplo que eu li aqui é um deles. Eliseu foi zombado por alguns rapazes que estavam na estrada ali, e Eliseu, por ser um careca, um homem careca, calvo, se irritou com aqueles homens zombando dele ali e amaldiçoou-os em nome do Senhor Deus. E logo que ele amaldiçoou em nome de Deus, simplesmente 2 ursas estraçalharam aqueles rapazes.
Foi Deus que fez isso ou não? Realmente foi Deus quem fez isso. Foi Deus, professor? Foi Deus quem fez isso. E essa história de Eliseu com aqueles rapazes ali nos demonstra uma coisa, Tito e amigo telespectador e ouvinte. Por mais bondoso e misericordioso que seja Deus, a bondade tem limites. Eu vou ler alguns textos para nós entendermos o porquê daquela severidade naquele contexto. Quando lemos o texto, se analisarmos o aspecto geral da história que envolvia, a nossa tendência natural é pensarmos, nossa, mas como Eliseu e Deus foram severos. Mas se você analisar as implicações que estavam por trás daquelas zombarias para com o profeta, e se você e eu entendermos o grau de corrupção daquela nação, você verá que aquele castigo rígido era a única maneira de Deus manter respeito para com o profeta e para que a mensagem de salvação não fosse prejudicada. Agora, primeiramente é importante vermos que o caráter amoroso e também justo de Deus é o mesmo tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Por exemplo, aqui em João capítulo 14, a partir do verso 8, é dito assim: Filipe lhe disse, falando com Jesus, Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Jesus lhe disse, eu estou convosco há tanto tempo e, entretanto, Filipe, não me reconheceste? Aquele que me viu, viu o Pai. Porque dizes, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai e o Pai está em mim? Jesus falou claramente o seguinte, quem vê a Jesus vê o Pai. Então essa ideia de que o Deus do Antigo Testamento era perverso e o do Novo era bonzinho, isso é uma ideia totalmente sem base bíblica, porque o próprio Cristo, intérprete mais autorizado que existe do Antigo Testamento, ele falou, quem vê a Jesus vê ao Pai. Precisamos analisar as implicações daquela zombaria daqueles jovens. Por exemplo, aqui em 2 Reis 2, 23, é dito o seguinte, de lá Eliseu subiu a Betel. Ao subir pelo caminho, uns rapazinhos que saíram da cidade zombaram dele, exclamando, volta, careca, suma daqui, careca. Então ele se virou para trás e, observando aquela turma de meninos, amaldiçoou-os em nome de Yahvé, o Senhor. Em seguida, 2 ursas ferozes saíram do bosque e despedaçaram 42 deles. Em que circunstância isso aconteceu? Se você olhar o contexto do capítulo, você percebe que Eliseu havia recebido recentemente um chamado profético. Se você ler um pouco antes ainda, você percebe que esses jovens aqui, eles sabiam que Elias havia sido arrebatado aos céus e que Eliseu era o profeta sucessor de Elias. Isso demonstra que a zombaria desses jovens foi apenas uma gota d'água em relação ao comportamento ímpio e perverso que eles já vinham mantendo. Quando você lê o contexto, eles tinham informações suficientes para saber que Elias havia ido para o céu e que Deus havia estabelecido Eliseu como um outro mensageiro. Agora você imagine, Eliseu teve mais ou menos 50 anos de ministério. Se não fosse dado um castigo rígido para aqueles zombadores, pessoa alguma a partir dali respeitaria Eliseu e seu ministério profético. E se o ministério profético de Eliseu não fosse respeitado, imagine o desastre que teria sido nos próximos 50 anos de ministério, as pessoas desrespeitando o ministério do profeta Eliseu. Porque aquela cultura estava totalmente ímpia, totalmente pervertida. Então Deus teve que dar uma lição dura de início para o bem geral da nação nos próximos 50 anos. Eu gosto muito de um comentário da escritora cristã Ellen White, eu até separei. Este comentário está no livro Profetas e Reis.
nas páginas 235 e 236. Eu vou ler para você, que é um comentário muito interessante que nos ajuda a termos uma luz ainda maior deste contexto bíblico aqui, do porquê desse castigo. Esses rapazes tinham ouvido da ascensão de Elias e fizeram deste solene acontecimento o assunto de seus motejos, dizendo a Eliseu: sobe, calvo, sobe, calvo. O terrível juízo que se seguiu foi de Deus. Tivesse Eliseu permitido que o motejo passasse despercebido, e teria continuado a ser ridicularizado e insultado pela turba. E sua missão para instruir e salvar em um tempo de grave perigo nacional poderia ter sido derrotada. Este único exemplo de terrível severidade foi suficiente para exigir respeito pelo resto de sua vida. Durante 50 anos, ele entrou e saiu pelas portas de Betel e andou de um para outro lado em sua terra, de cidade em cidade, passando pelo meio de multidões indolentes, rudes e dissolutas de jovens. Mas nenhum o injuriou ou fez caso omisso de suas qualificações como profeta do Altíssimo. Até mesmo a bondade deve ter seus limites. A autoridade deve ser mantida mediante firme severidade, ou será recebida por muitos com zombaria e desdém. A assim chamada tolerância, lisonja e condescendência, usadas para com a juventude por pais irresponsáveis, é um dos piores males que lhes pode sobrevir. Em toda a família, firmeza, decisão, exigências positivas são essenciais. Na verdade, longe de mostrar um Deus desamoroso, esse texto deveria ser lido e meditado por muitos em nosso país, que são responsáveis muitas vezes por passar a mão na delinquência, ao invés de não apenas reestruturar, mas também punir devidamente. Graças a Deus por termos textos assim, que nos mostram o amor de Deus, mas ao mesmo tempo o seu caráter justo e a sua preocupação com os demais, caso um exemplo de impunidade persista. Muito bem, professor. São textos difíceis que nós temos aqui na Palavra de Deus, mas que nos ajuda a nos orientar no presente e no futuro. Muito bem, participe do programa mandando suas perguntas por SMS, o número é 12 981510101. Essa pergunta chegou aqui por SMS. Quem mandou foi o José Lima de Serra, no Espírito Santo, e ele pergunta o seguinte: Olá, irmãos, não sou de nenhuma igreja, mas gosto de ler a Bíblia. A minha dúvida é a seguinte: se em Daniel 7 a Bíblia diz que os animais representam os impérios mundiais da época, por que a Bíblia ignora os impérios árabes, islâmicos e turco-otomano, já que eles foram tão poderosos e conquistaram regiões tão vastas? O objetivo da pergunta, professor, é o seguinte: por que a Bíblia fala desses reinos, só citam esses reinos e outros reinos importantes são desconsiderados? Será que esses reinos que são apresentados em Daniel e Apocalipse eram os únicos que foram, assim, superiores na Terra no momento? Interessante a pergunta deste nosso irmão. Veja bem, querido irmão, o propósito da Bíblia é sempre apresentar a história dentro do contexto da salvação. Então, qual é o propósito de Deus? Quando você lê Daniel 2 e Daniel 7, realmente você vê os impérios Babilônia, Medopérsia, Grécia e Roma sendo mencionados e não outros. Por quê? Porque são estes impérios que têm uma relação maior com a história do povo de Deus. Então, Babilônia, Medopérsia, Grécia e Roma estiveram intimamente envolvidos com o povo de Deus. Então, nessas profecias de Daniel 2 e 7, Deus fez questão de mencionar diretamente esses impérios, porque eles estão relacionados com a história da salvação, com a história do povo de Deus. Agora, um detalhe interessante, já que Daniel 7 é uma repetição ampliada de Daniel 2, ou seja, os impérios representados por animais em Daniel 7 são os impérios representados por diferentes metais da estátua,
você percebe que mesmo esses impérios que você mencionou, poderosos, mesmo eles não sendo mencionados, eles estão inclusos na visão do capítulo 2. Por quê? Aqui no capítulo 2, depois que menciona as pernas de ferro da estátua que representam o feroz e ferrenho Império Romano, olha o que diz aqui os versos 34 e 35, ó. Enquanto estava contemplando toda a estátua, uma pedra soltou-se sem auxílio de mãos. Atingiu a estátua nos pés de ferro e de barro e os destroçou. Então o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro vieram abaixo despedaçados, viraram pó. Esta pedra representa o reino de Cristo, que dominará sobre os reinos. E curioso que depois do Império Romano, representado pelo ferro na estátua, viriam pés misturados com ferro e barro, indicando o quê? Aqui já se refere aos países europeus, aos outros impérios que surgiriam. E o que o texto quer nos dizer? Que no momento em que existissem esses países, a pedra simbolizada pelo reino de Cristo viria e destruiria a estátua. Então esses impérios são mencionados indiretamente e não diretamente, porque são os outros impérios que têm uma relação com o povo de Deus e com a história da salvação. Muito bem, professor. Próxima pergunta chegou pelo nosso Facebook. Você pode mandar suas perguntas pelo Facebook, na miradaverdade.nt. Quem mandou é o Bandeira Viana e ele diz o seguinte: olá, professor Leandro. Sou lutador de MMA, profissional, com várias lutas. Cuido da minha família lutando e dando aulas de lutas. Tem alguma restrição ser adventista ou ser cristão e lutador de MMA? Se tiver, me mostre na Bíblia. Desde já agradeço a Deus por vocês. Professor, hoje em dia, aparentemente parece ser uma moda a questão das lutas. A televisão passa aí em vários canais, essas lutas MMA, UFC e outras coisas, lutas violentíssimas, podemos dizer assim. Existe alguma condenação para um cristão participar diretamente desse tipo de esporte? Será que a gente pode dizer assim? Pergunta interessante, meu irmão. Primeiramente, eu quero lhe dizer uma coisa. Deus entende você, Deus sabe o que o levou a praticar o MMA. Deus sabe que você atualmente depende dessas aulas para sustentar a sua família. Deus sabe de tudo isso. Agora, realmente, querido irmão, o propósito de Deus é que este tipo de luta não seja realmente praticada por seus filhos. Mesmo que você venha futuramente, é possível. Há artes marciais em que se ensina a defesa pessoal sem levar a agressividade ou a ferir o corpo de outro, que é o templo do Espírito Santo. Agora, essa questão do MMA e de outras artes marciais é importante nós analisarmos à luz do princípio de Jesus em Mateus capítulo 5. Aqui diz o seguinte, Mateus capítulo 5 tem um princípio de Jesus muito importante que eu vou ler para você, ó. Deixa eu ver aqui qual dos versos que eu vou pegar para você. Aqui, ó, verso 43, ó. Ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás a teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do Pai que está nos céus, pois que ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre os justos e injustos. Esse texto nos mostra que nós não devemos alimentar pensamentos de ódio e de raiva em relação a pessoas, nem aos inimigos. Agora imagine quem não é o nosso inimigo e é nosso adversário, por exemplo, numa luta. Então aqui Deus recomenda o cultivo do amor. E curioso é que nesse contexto de Mateus, capítulo 5, Cristo fala também que se nós alimentarmos o ódio em relação a uma pessoa, nós já estamos cometendo uma espécie de homicídio mental, mesmo que não seja, obviamente,
grave como o homicídio propriamente praticado, não é? Então, por este princípio, não é, de que nós não devemos alimentar na mente o ódio, e partindo do princípio de que 1 Coríntios 6, 19 e 20 ensinam que o nosso corpo é sagrado, o templo do Espírito Santo, nós não devemos causar ferimentos, dor em pessoas por meio dessas lutas. Então, meu irmão, converse com Deus, Ele conhece a sua história, Ele sabe das suas boas intenções, converse com o Senhor e Ele vai abrir portas para você poder sobreviver de acordo com um dom que Ele te deu, ou com outras habilidades, ou com essa habilidade, eu não sei. Só sei que se você colocar a sua vida nas mãos de Deus, Ele vai guiar você na melhor decisão. Muito bem, professor. A próxima pergunta também chegou pelo Facebook. Quem fez essa pergunta é o Bueno Sormani, e ele pergunta o seguinte: dizem que por a terra estar contaminada pelo pecado, o Espírito Santo tem se afastado de nós, ou seja, da terra. Como posso acreditar que as minhas orações estão sendo ouvidas? Ou Deus está sempre ao meu lado, já que Ele tem se afastado do nosso planeta? Posso ter a mesma confiança como nos tempos de Jesus nas orações? Professor, a pergunta é a seguinte: o Espírito Santo está se afastando do planeta Terra? Vai chegar algum momento que ele irá se afastar? Muito boa essa pergunta do nosso telespectador. Eu vou lhe mostrar, querido telespectador, biblicamente, que mesmo o Espírito Santo sendo retirado da terra, porque Jesus vai voltar e executar o seu juízo sobre os que não se arrependeram, o fato do Espírito Santo ser retirado da terra não significa que ele vai deixar de atuar na vida daqueles que são de Deus. Ele vai ser retirado do planeta como um poder refreador do mal e os ímpios, obviamente, se tornarão mais ímpios ainda. Isso ocorrerá de forma definitiva um pouco antes da grande tribulação, mencionada em Apocalipse 13, assunto no qual não vamos nos deter agora porque é muito amplo. Agora, vamos para a sua pergunta. Em Gênesis 6,3, ocorreu um momento de retirada já do Espírito Santo do nosso mundo. Diz assim: então declarou o Senhor, por causa da malignidade do ser humano mortal, o Espírito que lhe dei não permanecerá nele para sempre. Portanto, ele não viverá além de 120 anos. Aqui é dito, e outras traduções dizem, que o Espírito não contenderá para sempre com o ser humano. Entretanto, enquanto o Espírito Santo parava de trabalhar no coração dos antediluvianos por causa da rebeldia deles, Noé continuou sendo influenciado pelo Espírito Santo. Olha o que diz o verso 9. Noé era homem justo e íntegro entre todos os seus contemporâneos e andava com Deus. Então, se Noé era justo e íntegro, era porque o Espírito Santo atuava nele e ele deixava atuar. E o texto fala que apesar de o Espírito estar sendo retirado da terra, ele ainda andava com Deus. Então, o Espírito Santo é retirado dos ímpios, mas jamais dos filhos de Deus. Então isso quer dizer, assim como aconteceu nos antediluvianos, no fim dos tempos, isso poderá acontecer também? O Espírito Santo vai se afastar da humanidade? A mesma coisa. Olha aí, muito bem, estamos aprendendo aqui no Na Mira da Verdade, mais essa. A próxima pergunta chegou por SMS, quem mandou foi, deixa eu ver se tem o Marcos Daniel. Isso mesmo, Marcos Daniel. Ele é de onde? Gosto muito do Na Mira. Assisto pela Sky. Então, ele pergunta o seguinte: oi, Tito, faz o professor me responder. Olha aí, professor, quero ver, hein? Se em Apocalipse 12:9 é dito que o dragão e a antiga serpente foi expulso do céu, devo entender que quando Lúcifer e a serpente tentou Adão e Eva, ele, Satanás, ainda habitava junto de Deus? Que isso? Satanás habitava ali no Éden? Não, na verdade, a indicação do texto é o seguinte, que quando, aqui em Apocalipse 12, 7 a 9, menciona a expulsão de Satanás. Ok. Então, nos dá a entender que como ele já estava no planeta, tentando Adão e Eva, o que isso indica? Que ele já tinha feito a sua rebelião no céu, ele já havia sido expulso de lá, e que ele estava tentando arregimentar mais criaturas contra o governo de Deus.
Nós não podemos, obviamente, afirmar diretamente, porque o texto não nos dá essa luz. Agora, por uma análise, nós podemos perceber indiretamente que realmente, quando Satanás estava no Éden, ele já tinha sido expulso do céu, porque ele estava restrito unicamente àquele lugar onde estava a árvore do conhecimento do bem e do mal, de acordo com Gênesis capítulo 3. Muito bem, professor. Nossas perguntas não param de chegar aqui. Tem mais uma do Twitter que eu quero colocar. Nós temos que ir para o intervalo, mas dá tempo de nós lermos aqui a pergunta e depois você vai responder depois do intervalo. A pergunta da Shirley Oliveira é a seguinte. Em Salmo 139, versículo 16, diz que todos os nossos dias estão determinados. Isto abre precedente para a predestinação? Mais um texto aí que dá a ideia de que há predestinação. Professor, essa você vai ter que explicar daqui a pouquinho. Não sai daí não. A gente tem que ir para o intervalo, mas a gente volta já já. Estamos de volta e eu queria mandar um abraço especial para os nossos ouvintes da Rádio Novo Tempo que acompanham a nossa programação aqui do programa Na Mira da Verdade. Estão conectados com a gente, uma rede de rádios espalhada pelo nosso país, ouvindo a programação da rádio. Onde quer que você esteja, sinta-se abraçado, meu caro ouvinte. Obrigado por você estar acompanhando o programa e estudando a Bíblia junto com a gente. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Professor, no programa, no bloco anterior, nós fizemos a pergunta da Shirley, que é a seguinte. Salmo 139, 16, diz que todos os nossos dias estão determinados. Isto abre precedência para a predestinação? Vamos lá. Não abre, minha querida telespectadora, pelo seguinte. Eu vou ler o texto com você e vou analisá-lo com outro texto paralelo. O Salmo 139, 16 fala assim, ó. Teus olhos viam meu embrião e em teu livro foram registrados todos os meus dias, prefixados antes mesmo que um só deles existisse. Em que contexto Deus prefixou os dias de Davi? Num momento em que Davi fala do processo embrionário e que Deus demonstra que ele tem realmente planos para uma pessoa desde que ela está no ventre de sua mãe. Agora, isso significa que Deus predetermina como serão esses dias? Não é bem assim. Por quê? Deus tem planos. Deus quer a nossa felicidade, quer o nosso bem. Mas ao mesmo tempo em que Deus predetermina dias e que Ele nos dá bênçãos, nós podemos mudar isso. Vou lhe dar um exemplo. Vamos ler Jeremias 21, 8 antes de lhe dar o exemplo. Dizei, portanto, a este povo, assim fala Deus, o Senhor, eis que agora disponho diante de ti o caminho da vida e o caminho da morte. Deus não predestina algumas pessoas para o caminho da vida e outras para o caminho da morte. O que Deus está dizendo? Vamos juntar os dois textos. Salmo 139, 16. Deus tem planos para todas as pessoas, quer que elas vivam. Agora, se o indivíduo escolher o caminho da morte, os planos de Deus não serão cumpridos na vida da pessoa. Por quê? Por exemplo, vou dar um exemplo, digamos que Deus tenha planos que eu viva 100 anos. Mas se eu começar a jogar álcool para dentro do meu organismo, fumar, usar drogas, ou me aventurar a querer dirigir a mais de 200 km por hora, é óbvio que as consequências que eu trarei sobre a minha vida não foi Deus quem predeterminou que assim o fosse. Ele tinha planos para a minha vida. Agora, como eu tenho parte do livre-arbítrio, eu posso escolher se os planos de Deus se cumprirão todos ou não. Ok? Então temos muito cuidado com essa doutrina da dupla predestinação. Essa ideia de que Deus predestina alguns para serem salvos e outros para a perdição, essa é uma doutrina realmente diabólica, né? Não tenho receio de afirmar isso porque é uma doutrina que torna o caráter de Deus pior do que o próprio diabo, né? Porque se Deus predestina um indivíduo para fazer as coisas que Deus mais odeia,
que essa pessoa faça, então este Deus é pior do que um psicopata, né? Predestina um camarada para ser criminoso, sendo que Deus odeia o crime, né? Seria a mesma coisa que eu dizer assim, todas as crianças sacrificadas nos tempos pagãos e que Deus repreendeu aquilo, ou seja, Deus predestinou para que as criancinhas fossem sacrificadas, mas ao mesmo tempo ele ficou magoado com o sacrifício infantil. Isso é uma aberração, não é? Então eu vou lhe recomendar um livro para você ler. Então eu vou pegar um livro aqui que tem um capítulo sobre este assunto para você se precaver desta teoria satânica de que Deus predestina uns para se salvar e outros para se perderem. Este livro aqui, ó, Crenças Populares, o que as pessoas acreditam e o que a Bíblia realmente diz. Eu vou mostrar aqui na câmera, tem um capítulo, entre várias doutrinas que você pode analisar e que as pessoas ensinam erradamente, tem um aqui, ó, capítulo 7, uma vez salvo, salvo para sempre. Aqui ele refuta essa questão da dupla predestinação. É aqui, ó, nessa parte aqui, ó. Aqui, ó. Este capítulo aqui, deixa eu mostrar para você aqui, ó. Entre doutrinas populares que não são bíblicas, uma delas é essa aqui, ó. Uma vez salvo, salvo para sempre. Este material será muito bom você ter, porque refuta esses textos mal interpretados a favor da predestinação. Então você pode adquirir com a Casa Publicadora Brasileira, o endereço vai aparecer aí na sua tela, cpb.com.br, é um ótimo material para você refutar esta e outras crenças populares que não têm base bíblica alguma. Muito bem, eu gostaria de convidar você a se aprofundar um pouco mais ainda no estudo da Bíblia. Nós temos aqui uma revista que nós apresentamos em todos os programas, Verdades para o Tempo do Fim. Essa revista é um curso bíblico, com 16 lições, com vários temas relacionados ao tempo em que vivemos. Nós acreditamos que nós estamos vivendo os últimos tempos dessa história. E eu queria apresentar esta revista e dar de presente para você. Para você recebê-la, basta você acessar o nosso blog novotempo.com/Na Mira da Verdade. Lá você vai ver a imagem dessa revista, você vai clicar nela e vai ser direcionado para um lugar onde você vai colocar os seus dados postais para que ela possa chegar direitinho na sua casa. Peça hoje mesmo. É um presente nosso para você e não vai custar nada. Professor Leandro Quadros, as perguntas não param de chegar, mas antes de colocar a próxima pergunta, aqui no Na Mira da Verdade tem um momento diferente, o momento da mentira. Algumas pessoas, ao lerem Ezequiel 1:5, têm dito que a Bíblia fala dos OVNIs, objetos voadores não identificados. Eu vou ler o texto que diz o seguinte: algo semelhante a 4 seres viventes se deslocavam do meio da nuvem. Tinham aparência humana. Com base nesse texto e no capítulo todo, muitos alegam que existem os chamados OVNIs e que a Bíblia os menciona. Eu posso garantir para você que esta interpretação do texto é uma mentira. Nós precisamos analisar a Bíblia dentro do seu contexto para podermos interpretá-la corretamente. Por exemplo, se você ler o verso 6, você perceberá que esses seres viventes se deslocando de uma nuvem não tem nada a ver com OVNIs, mas são seres celestiais. Mas cada um desses seres também tinha 4 faces e 4 asas. Aqui se refere a uma visão simbólica em que anjos fazem parte desta visão. Tanto que aqui no versículo 1, ao final, fala que o objetivo do capítulo é apresentar visões de Deus. Neste contexto em que aparecem esses seres celestiais, Deus é destacado. Tanto que aqui no verso 28 do capítulo 1 diz assim, o aspecto geral do fulgor ao seu redor lembrava o aspecto de um forte arco-íris, quando a chuva passa e o sol surge por detrás das nuvens. Assim era todo o esplendor ao seu redor. Esta, pois, era a aparência da glória do Senhor. Quando contemplei tudo isto, prostrei-me com o rosto rente ao pó da terra,
foi quando ouvi uma voz a me chamar. Então Ezequiel está tendo uma visão profética, simbólica, com o objetivo de destacar a presença, a glória de Deus sobre a vida do povo de Israel. De forma alguma, a Bíblia fala em OVNIs. Tenha muito cuidado com isso, porque em Apocalipse 16:14 é dito que Satanás, nos últimos tempos, fará muitos sinais e prodígios para enganar as pessoas e desviar as pessoas, desviar a atenção delas da Bíblia. Mantenha seu foco na Bíblia, interpretando-a corretamente, para que você receba realmente a palavra transformadora de Deus na sua vida. Muito bem, professor. Você sabe que aqui no nosso programa, nosso objetivo é apresentar a pura palavra da Bíblia. Pura palavra de Deus, a Bíblia. E esse momento da mentira a gente faz questão de colocar aqui porque a gente percebe que existem muitas distorções do livro sagrado. Existem muitas coisas que são inventadas e que não passam de grandes mentiras. E a gente tem o objetivo de mostrar essa verdade para você, da maneira mais pura e simples. Por isso, mais uma mentira desmentida. Muito bem, professor. Agora chegou uma pergunta aqui do Facebook, que eu vou ler aqui porque a pessoa elogia bastante o programa. Não sei se é por isso não, mas olha só o que ela diz. Sou batista aqui de Belo Horizonte. Quem mandou foi o Fernando de Freitas. E ele diz o seguinte: sou batista aqui de Belo Horizonte e sou fã do programa que é de altíssimo nível. Muito obrigado pelo seu carinho. Me libertei de alguns entendimentos errôneos com os quais não concordava, como o dom de falar em línguas, que ninguém entende, que é considerado por alguns como normal e bíblico. E vocês e o DVD Respostas do pastor Ivan nos esclareceram corretamente, além da falsa doutrina, da prosperidade e muitos outros. Professor, gostaria que abordassem se existem versículos na Bíblia que enfatizam que alguns crimes em série são praticados e planejados por legiões de demônios. E como isto ocorre? Parabéns pelo programa e muitas bênçãos e sucesso para vocês. E acho engraçado o Tito tentando colocar o professor contra o muro e ele sempre se saindo bem. Nós somos fãs de vocês aqui em Belo Horizonte. Eu, minha esposa e meus filhos. Um abraço a toda a família do Fernando de Freitas. Muito obrigado pelo carinho que vocês têm pelo programa Na Mira da Verdade. E é muito bom a gente saber que nós estamos ajudando a aprendermos mais da Palavra de Deus. Professor, essa questão de crimes hediondos ou crimes seguidos pode ter aí a mão do diabo aí por trás das coisas, professor? Será que alguns crimes que são seguidos pode ser por legiões de demônios? Ou inspirados, ou até mesmo diretamente por eles? Os crimes, especialmente os hediondos, obviamente, não estou me referindo a pessoas que muitas vezes, por legítima defesa, e que são até seguidores de Deus, têm que, infelizmente, efetuar uma coisa dessas. Agora, realmente crimes, maldades, têm a união tanto do diabo quanto do ser humano. Primeiramente, vou mencionar de novo um texto que eu mencionei aqui, que é Gênesis 6:3. O texto diz assim, ó: por causa da malignidade do ser humano mortal, o espírito que lhe dei não permanecerá nele para sempre. Então a Bíblia fala que o ser humano é maligno por natureza, após a corrupção do pecado. Associado a esta natureza maligna, Jesus diz em João 8,44 o seguinte: vós pertenceis ao vosso pai, o diabo, e quereis realizar os desejos de vosso pai. Ele foi assassino desde o princípio e jamais se apoiou na verdade, porque não existe verdade alguma nele. Então veja, a perversidade da natureza humana, aliada à influência satânica, faz com que realmente existam esses crimes e esses crimes hediondos que infelizmente não são devidamente punidos neste nosso país, que parece amar a impunidade e a corrupção. Muito bem.
Próxima pergunta, chegou por SMS, quem mandou foi o Wilson, de Nova Mutum, Mato Grosso. E ele diz o seguinte: se o sábado é memorial da criação, ele continuará sendo memorial da nova terra? Já que ela vai ser destruída, a terra será destruída, Deus vai recriá-la em 6 dias literais novamente? Olha só o questionamento dele, professor. Assim como a terra foi criada em 6 dias, a terra será destruída. Quando Deus recriar a terra, onde a nova Jerusalém irá descer, ele irá fazê-la novamente em 6 dias? E o sábado continuará sendo um memorial? A Bíblia não menciona o tempo que Deus levará para recriar o planeta Terra. Isso a Bíblia não menciona. Agora, o que a Bíblia menciona é que realmente a observância do sábado como memorial da criação permanecerá inclusive na nova terra. Mas onde está escrito isso? Vamos abrir aqui em Isaías, capítulo 66, e vamos ler o versículo 23. De uma lua nova a outra e de um sábado a outro, toda a humanidade virá e se inclinará diante de mim, diz o Senhor. Então esse texto fala aqui de toda a humanidade, demonstrando o quê? Que o princípio de adoração sabática não era somente para o judeu, é para toda a humanidade que foi criada por Deus. E mesmo que esse texto mencione a festa de lua nova, o período mensal que os israelitas também adoravam a Deus, esse texto mostra sim a permanência da observância do sábado, da celebração do sábado na nova terra. Por quê? Primeiro, este período anual aqui pode ser perfeitamente uma referência ao período mensal, melhor, o período da lua nova pode ser perfeitamente o período mensal em que comeremos da árvore da vida, segundo Apocalipse 22:2. Um outro aspecto é que o sábado ele tem um aspecto moral acima de algo cerimonial. Como ele foi dado em Gênesis 2:1-3, como memorial da criação já para Adão e Eva, então isso demonstra que por ser um princípio de adoração, ele continuará sendo observado na nova terra. Adoraremos a Deus, obviamente, todos os dias, mas teremos um dia especial de adoração. Ok? Então, esse texto nos ensina exatamente isso. Muito bem, professor. Próxima pergunta chegou pelo Facebook. Quem mandou foi a Poliana René. E ela diz o seguinte: sou evangélica há quase 2 anos. Não me batizei por ter que casar e assim perco a pensão que recebo do meu ex-marido. Gostaria de saber se estou pecando por não ser casada. E onde encontro na Bíblia falando sobre isso? Muito obrigado e um grande abraço. Olha aí, professor. A questão de estar casado com uma outra pessoa e em si não estar casado, estar juntada, isso a Bíblia condena? Minha querida irmã, quando entendemos a forma como o casamento bíblico era realizado, percebemos que o ideal de Deus é que realmente você seja casada tanto no religioso quanto no civil. Como era feito o casamento nos dias do antigo Israel? E, obviamente, nos dias da igreja cristã também. Havia um contrato, que era feito entre os noivos de pelo menos 1 ano. Ou seja, algo civil, algo assinado perante os juízes e líderes espirituais de Israel. Este contrato era assinado e depois de 1 ano se efetuava a cerimônia no religioso. E aí ocorria a união sexual entre os dois. Então, isso nos indica que o ideal de Deus é que realmente você seja casada também no aspecto civil. Agora, o que fazer em relação a esta pensão? Eu não tenho como lhe dar essa orientação de ordem jurídica porque não é a minha área. Então, eu recomendo que você procure um bom advogado a quem você possa consultar, não é? Ele pode dar uma luz a você para que você possa tanto ficar em harmonia com o princípio bíblico quanto também não perder algum direito seu que seja, obviamente, importante de você ter, tá bom? Então, biblicamente é isso e recomendo consulte aí alguém da área jurídica para lhe ajudar. Ok, agora pelo nosso Twitter, o Guilherme, ele pergunta o seguinte: a paz,
pastores, obrigado, a paz do Senhor. Gostaria de entender por que o sexo antes do casamento é pecado. Professor, a Bíblia fala que o sexo antes do casamento é pecado? Primeiramente, querido amigo telespectador e ouvinte, nós não podemos ser hipócritas em dizer que a nossa natureza humana não está corrupta e que a grande maioria das pessoas, não importa se é cristão ou não, praticou, pelo menos alguma vez, o sexo fora do casamento. Então, isso demonstra o quê? Que a nossa natureza humana está corrupta e que precisamos desesperadamente de Jesus Cristo se quisermos viver os ideais de Deus. Agora, realmente a Bíblia ensina que Deus criou a relação sexual para ser vivida dentro do contexto do casamento. Vou ler um texto para você e vou lhe explicar o porquê. Gênesis 2, 22 a 24. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem, esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Olha a sequência na criação. Independência dos pais, união com a sua mulher por meio do casamento e depois uma só carne, que é a atividade sexual. Então, este é realmente o plano de Deus. Todo filho de Deus tem que se esforçar para viver dentro deste plano. Agora, se você caiu, você tem que crer que a graça de Jesus é maior do que o seu erro. Então, leia, por exemplo, 1 João 9, né? Ali é dito o seguinte, se confessarmos nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O Senhor Jesus nos perdoa, o Senhor Jesus purifica. Apegue-se a Jesus, né? E se você cometeu a prática do sexo fora do casamento ou se comete, converse com Jesus, não é? Ele sabe que você muitas vezes pode ter sido criado de uma forma errada, você pode aí estar tendo uma dor emocional tão profunda que pode estar tentando resolvê-la com o sexo. Então, mesmo que Deus não goste do pecado, Ele ama é você. E Ele quer lhe ajudar a você viver dentro dos planos dEle. Por isso, seja um amigo, uma amiga de Jesus, porque este é o único caminho para nós sermos transformados e irmos vivendo dentro dos ideais divinos. Se tentarmos sozinhos, não tem solução. Muito bem, professor. Próxima pergunta também pelo Facebook. Quem mandou foi a Larissa Coelho e ela diz o seguinte, sou de Mato Grosso, quero colocar o professor na mira. Pois então, a sua pergunta está na mira e o professor é que vai ter que responder. Gostaria que ele me respondesse o que significa a passagem de Mateus, capítulo 17, os versos de 10 a 13. Seria aqui um relato de reencarnação do espírito de Elias em João Batista? Mateus 17, de 10 em diante, diz o seguinte, então os discípulos perguntaram, por que os mestres da lei dizem que Elias deve vir primeiro? Aí Jesus respondeu, é verdade que Elias vem para preparar tudo, porém, eu afirmo a vocês que Elias já veio e não o reconheceram, mas o maltrataram como quiseram. Assim, também maltratarão o Filho do Homem. Esse texto dá a entender de que Jesus estava falando aqui de João Batista, porque foi maltratado, foi morto. É isso mesmo, professor? Muitas pessoas leem esse texto e pensam realmente que João Batista era Elias reencarnado. Agora, o detalhe é o seguinte, amiga telespectadora Larissa, Jesus está apenas identificando Elias com João Batista por causa do tipo de missão que eles tinham, muito parecida, que era, diríamos, chamar o pecado pelo nome. Agora, que a teoria espírita dos nossos irmãos espíritas, por quem temos um grande carinho, a teoria de que João Batista era Elias reencarnado, ela não encontra qualquer embasamento bíblico. Por quê? Porque, de acordo com 2 Reis, capítulo 2, Elias não morreu. Elias foi levado vivo para o céu. Então, como que ele iria reencarnar em João Batista se ele não morreu? Então, se alguém interpretar João Batista como sendo a reencarnação de Elias, pode ter certeza, essa pessoa está sendo irresponsável com o texto bíblico.
que ensina claramente, segundo o Reis, que Elias não morreu e, portanto, jamais poderia ter reencarnado. Agora, por que Jesus disse que então é verdade que Elias vem para preparar tudo? Isso aqui é um erro de tradução, alguma coisa? Não, é o que eu falei a princípio, Tito. Jesus está identificando a missão de João Batista com a de Elias, porque ambos chamavam o pecado pelo nome. Não, tudo bem, mas você há de convir comigo que a gente lendo isso aqui, a gente não tem esse discernimento, não é? É por isso que não se pode ler a Bíblia isoladamente, não é? Então tem que ler o contexto, tem que ver se Elias realmente morreu ou não, não é? Então é por isso que no programa a gente ensina os irmãos a lerem a Bíblia toda, analisar textos paralelos para depois chegar à conclusão. Então tem que fazer uma leitura do capítulo com o paralelo de 2 Reis, capítulo 2. Ok, professor, muito bem, muito boa a resposta aí. A gente fica sem saber, mas depois a gente consegue perceber. Ok. A próxima pergunta, quem mandou foi o Rodrigo, ele diz o seguinte: em Jó 40, nós temos um tempinho ainda, temos 3 minutinhos, professor. Vamos ver se você consegue responder isso daí. Em Jó 40, 15 a 24, descreve um animal chamado Behemote. Em Jó 41, fala sobre o Leviatã. Seria esses relatos bíblicos sobre os dinossauros? Os dinossauros existiram mesmo, professor? Existiram. E mesmo de uma coisa nós não temos dúvidas. Aqui em Jó 40, 15 a 19, realmente faz a descrição de um animal pré-histórico. As características aqui não são de crocodilo ou de hipopótamo, como dizem algumas traduções que infelizmente colocaram esses termos. Agora, o tradutor realmente ele não tem como definir que animal é esse, o Behemote. De acordo com o Dr. Strong, não é, que preparou aquele léxico, aquele dicionário especializado de grego, hebraico e aramaico, ele vê aqui em Jó 40, 15 a 19, a descrição realmente de dinossauros. Ele interpreta isso como sendo 2 espécies de dinossauros herbívoros, brachiosauro ou diplódoco. Na opinião dele, essas são as características. Então, se a opinião dele estiver correta, é possível que Noé tenha levado algum exemplarzinho de um animal herbívoro para a arca. É possível. Agora, nós não podemos realmente provar. Agora, de uma coisa sabemos, são animais realmente pré-históricos que não existem mais na atualidade. Ok, professor. Com essa nós encerramos mais um Na Mira da Verdade. Obrigado por responder todos os questionamentos que foram colocados na mira. Boa satisfação, amigo, estar aqui no programa com você. Que Deus abençoe a você, amigo telespectador e ouvinte. Muito obrigado por suas perguntas. E nunca se esqueça que neste programa, sempre que você tiver a coragem de perguntar, a Bíblia terá coragem de lhe responder. Como você já sabe, os seus questionamentos sempre estarão na mira da verdade. Até o nosso próximo programa. Tchau.